Eu quero agora apresentar aqui, do meu lado esquerdo, o nosso novo membro da equipe. Quem acompanha o trabalho da JBC, quem recebe os nossos releases, acompanha também pela internet, sabe que nós estamos passando por uma fase de transição e nessa transição, algo que não estava nos planos, mas acabou acontecendo, a nossa transição na gerência de conteúdo. Então é com muito orgulho que a gente recebe hoje pela primeira vez, o primeiro evento, o primeiro de muitos que nós vamos participar daqui para frente. A gente recebe oficialmente como integrante do JB Group, da JBC, o nosso mais novo gerente de conteúdo, Cassius Medawar, que recebe a salva de palmas de vocês nessa noite. Seja bem-vindo. Eu sou jornalista formado pela Casper Libero, trabalhei na editora Abril, na Abril Jovem, trabalhei na editora Conrad, eu fui responsável pelo lançamento dos mangás da Conrad no Brasil, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Depois da Conrad, trabalhei na editora Pixel, né, de ouro, lancei a linha Vertigo Storm lá deles. E nos últimos anos estava trabalhando como tradutor, quadrinhos, livros e outras coisas. E agora estou na JBC, recebi o convite e acabei aceitando. 11 anos de mangá, já são quase 18 anos de JBC. A gente tem várias coisas bacanas para falar para vocês hoje. E antes disso, a gente quer apresentar um vídeo que logo logo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. A gente vai mostrar para vocês uma retrospectiva do que é que nós fizemos ao longo desses 11 anos de mangá no Brasil. A gente pode garantir para vocês o seguinte: a gente está trabalhando sempre ouvindo tudo o que é dito sobre a JBC. Seja em post, seja em Twitter, seja em Facebook, tudo o que vocês falam da gente, seja bom, seja mal, não importa. Eu leio tudo. A gente lê tudo. Quem aí teve Twitter respondido nas últimas semanas? Quem aí teve e-mail respondido já do mês passado para cá, que a gente intensificou ainda mais essa atividade? A gente está fazendo isso. Com relação à segunda pergunta, que é a parte da divulgação no Facebook, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? Quero a má. A má notícia é que a gente vai continuar usando o Facebook. A boa notícia é que como complemento, tá? Então o que acontece agora é que é o seguinte: a gente está oficializando processos que a gente considera irreversíveis nesse momento. facebook.com/Henshin Online. Nosso canal é o nosso canal jovem, é o nosso canal pop. facebook.com/Henshin Online. É o canal que será utilizado, a partir de agora, já está sendo utilizado, para a gente soltar essas novidades. Né? Um reparte que chegou na empresa, a gente vai atualizar pelo Facebook, sim, porque é uma ferramenta eficiente. É uma ferramenta eficiente, que permite a gente ter o curtir, o compartilhar, né? a rapidez da rede social, a penetração, desculpa, a penetração da rede social é algo que hoje é mais eficiente. Eu acho que vão ser, resumindo tudo que eles falaram, a gente vai ter, acho que, dois grandes diferenciais. Tentar ter um contato muito maior com os nossos leitores, participando mais de eventos e redes sociais e etc e tal, e uma heterogeneidade maior dos nossos títulos, formatos diferentes, com preços diferentes, para públicos diferentes. Então acho que são os dois grandes diferenciais que a gente vai tentar ter a partir de agora. Isso, ao mesmo tempo que é um diferencial dessa nova fase, que você perguntou, a gente também considera estratégico. Primeira coisa, vocês já sabem, a gente anunciou no final de abril que os mangás de R$10,90, nossos tancorrons, sofreram um reajuste para R$11,90. E na ocasião a gente não disse por que desse aumento, obviamente, e a gente vai fazer isso agora. Né? Obviamente a gente teve uma série de reações com relação a isso. Claro que ninguém gosta quando tem um aumento de um produto, a gente também não gosta como consumidor, mas nesse momento a gente foi realmente obrigado a fazer esse aumento. Ele foi necessário por conta de dois fatores principais. O primeiro deles é o ajuste dos custos de produção dos mangás. A JBC manteve o preço de R$10,90 nos seus mangás, na linha principal dos seus mangás, durante quase 6 anos, desde 2006 que não tinha aumento. E nesse período de 2006 para cá, todo mundo sabe, todo mundo acompanha o que é que foi que passou
Brasil, mundo afora. Crise mundial, impacto da crise, todo mundo sofreu esse impacto, variação do dólar, teve aumento de custo de impressão, custo de distribuição, tudo aumentou. O preço de capa do mangá não aumentou. Só que agora chegou um momento onde a gente precisou se reajustar a essa realidade, então a gente aumentou o preço de capa. Mas, além desse aumento para ajustar os custos, como eu acabei de explicar, a partir de agora, todos os títulos da JBC com preço de capa de R$ 11,90 passarão a ser impressos com papel Bright 52 gramas. Papel Bright 52 gramas é uma gramatura acima do papel que a gente vinha utilizando até agora, que também é o papel do nosso principal concorrente, que é o papel jornal 49 gramas. É exatamente o mesmo papel, até porque a gráfica é a mesma, então não adianta falar que o mangá da JBC é Lé, o mangá da concorrente é Cré, porque não é. A gráfica é a mesma, a tinta é a mesma, o rolo é o mesmo. Então, toque da Chico, da Francisco. O que acontece lá, acontece com a gente também. Só que agora a gente está reajustando o preço e a gente está, então, fazendo também uma mudança na linha. A gente está fazendo com que todo mangá, a partir de agora, que você pegar em mãos e que tiver o preço de capa de R$ 11,90, ele estará impresso em papel Bright 52 gramas. Só que não é só isso que vai mudar. O que vai mudar é que a partir de agora também, os mangás da JBC vão apresentar características variadas conforme a estrutura do título. Então, você vai encontrar a partir de agora mangás com papel diferente, além desse Bright 52 gramas, vai ter mangás com outro tipo de papel, páginas coloridas, todo mundo vai receber freezing logo mais, ou se já não recebeu, vai receber, e quem já pegou o Fullmetal Alchemist guia completo já viu páginas coloridas, vocês já vão ver as páginas coloridas do freezing, tem 8. Sakura, com a edição especial de Sakura, vem com 16 páginas coloridas, então vocês já vão encontrar isso. Capas com impressão no verso, que a gente chama de impressão 4x1, né? Então a capa, alguns títulos já vão ter uma impressão também no lado de dentro da capa, aquela página branca vai passar a ser impressa. Ninguém vai perguntar da capa de Sakura? Ninguém vai perguntar da capa de Sakura? A gente quer responder, ninguém vai perguntar da capa de Sakura. Ele está falando do parto, que é a aprovação, e a gente pode dar como exemplo a aprovação de Sakura, né? Todo mundo sabe que a gente queria ter lançado ano passado, nos 10 anos. E é toda uma questão de dificuldade de aprovação. Vocês acham que a gente não sabia que quando anunciasse a capa de Sakura, a gente já sabia, fala, putz, Comic Sans. Já estava tudo, mas foi o logo que eles impuseram. É esse que tem que ser utilizado. Então a gente vai se adaptar. Sakura será vendido a preço de capa de R$ 14,90. 2 a mais do que freezing. Só que vai ter 16 páginas coloridas e será impresso em papel offset. Agora só um esclarecimento, tá? Não é edição definitiva. Não é edição de luxo. Apesar de que no release institucional vocês vão encontrar a palavra luxo, é edição especial que não mata a possibilidade de planos futuros. Exatamente, é uma edição especial, melhor do que a que saiu, página colorida e tal, mas nada impede que a gente lance uma outra edição com capa dura, com uma edição de 500 páginas que saiu nos Estados Unidos. Não impede que a gente tenha outras edições mais pra frente. Alguma edição, por exemplo, mais voltada para livraria, né? Um formato assim. Nada está descartado. Soul Eater está chegando agora também. Se tudo correr bem agora no mês de julho, a gente está trazendo Soul Eater para o mercado. E Soul Eater, ele vai continuar com preço de capa de R$ 10,90. Não vai ser R$ 11,90. Significa que ele vai ser impresso em papel jornal 49 gramas? Não. Apesar de mantermos o preço de capa do Soul Eater de R$ 10,90, por uma questão de licenciamento, Soul Eater será também impresso em papel Bright 52 gramas e terá também impressão 4x1 na capa, impressão no verso. Vai ter página colorida Soul Eater? Só na segunda edição tem uma página colorida. Vai ter, mas não tem página colorida. Por causa do título, mas ele vai ter 2 páginas coloridas. São 2. Na edição 2 tem 2 páginas coloridas. Porque o original é assim. Então, a princípio, a gente vai seguir o encadernado original, tá? Mas Soul Eater vem com um tamanhozinho menor, papel Bright 52 e capa 4x1. E o Soul Eater vai ter um outro diferencial, que é o formato. Soul Eater vai ser impresso no formato um pouco menor
do que esse formato que é o nosso formato padrão de hoje. Ele vai ser impresso num formato mais próximo do formato de Negima, que vocês encontram ainda em banca, que é um pouco mais próximo do formato japonês. Só que é tankō, exatamente. Então, vai ser impresso em tankō. Então, Soul Eater vem a R$10,90, com capa 4x1, papel Bright 52 gramas e um formato um pouco mais próximo do formato japonês, que é o formato do Negima que a gente tem hoje ainda em banca. A JBC tinha uma relação com o Clamp a longo prazo, aí, que lançou vários títulos do Clamp, e tinha uma exclusividade. Uma outra editora anunciou 2 títulos do Clamp e acabou essa exclusividade. Como que vai acontecer agora? Tipo, como que a JBC vai trabalhar com o Clamp? A Sakura é uma nova estratégia? Como que vai ser anunciado novos títulos do Clamp a partir de agora? Com relação ao Clamp, nunca existiu exclusividade, né? Você pergunta assim, como é que vai a relação com o Clamp? Vai muito bem, obrigado. Continuamos com um ótimo relacionamento com o Clamp, tanto é que o Kobato está aí, está quase acabando, a Sakura está sendo relançada. É o público que sente. Não essa sensação nunca foi dito que era exclusividade. A gente fica até feliz que outros títulos do Clamp estejam entrando no mercado, o que consolida o gosto do público por esses, pelo trabalho, né? Exatamente. Mandou muito bem. A gente não ia falar nada, né? Não mas ia. Resolveu que... Eu acho que não ia. Tem que falar alguma coisa. Eu não ia falar nada, mas já que você tem que estar no primeiro evento e você precisa soltar um negócio legal... A gente vai lançar mais um título do Clamp, que é o RG Veda. Que já era um título esperado aí. RG Veda tá vindo aí né? Tem o RG Veda aí com... Aí, provavelmente esse ano ainda. Provavelmente 2002. No Brasil, a gente sempre teve uma predominância de títulos shonen e shoujo. A JBC tem alguma pretensão de lançar mangás do tipo seinen ou josei para um público mais velho? A primeira pergunta, a resposta é sim, né? Na verdade, dentro do nosso catálogo, a gente tem títulos como Golgo 13, a gente tem títulos que são mais infantil, mais adulto. Né? Mesmo Nana era para um público mais... Nenhum velhinho. título está descartado. Se eu pudesse falar aqui as coisas que a gente está querendo trazer para cá, seu olho ia brilhar. Mas eu não posso. O selo Graphic Novel não será substituído pela edição especial. O selo Graphic Novel continua existindo e a gente vai continuar sim utilizando ele sempre que a gente tiver uma Graphic Novel licenciada para a gente lançar aqui. A linha dos produtos são diferentes, a Graphic Novel segue uma linha diferente. Você vê o Golgo 13, você vê a linha é muito diferente, o mesmo Hiroshima. O Golgo 13 é um clássico, Hiroshima e Socrates in Love, vai você pensar um pouco em questões mais filosóficas. Então, o selo continua. A gente não tem nada agora iminente para lançar nesse selo, mas ele continua lá e vai ser utilizado assim que a gente tiver um título que se encaixe. Samurai X, Yu Hakusho. Você vai deixar? Trazer? Samurai X, Yu Hakusho? Então, eu tô pensando se eu deixo ou não. Deixa, velho. Não, a gente pretende trazer, mas está dependendo de algumas negociações e tal, mas sim, a gente pretende trazer. A gente tem ainda previsão, não tem como falar, ó, vai vir ainda esse ano com certeza. Não dá pra dizer porque a gente ainda não tem nada fechado. Tem um cronograma para seguir, então os títulos vão vindo conforme... Mas a gente quer trazer. Crunchyroll, né? Alguém sabe? É o seguinte, ó. Crunchyroll, a gente foi contatado para fazer a parte de localização, tá? Dentro do JB Group tem uma empresa, tem uma unidade de negócio chamada Japorama. Japorama como agência de comunicação que eu lidero lá dentro. E a gente foi contatado pelo Crunchyroll para a gente fazer a parte de localização, né? Que é um pouco mais do que tradução, adaptação e tal dos animes para a língua portuguesa e também a parte de divulgação, né? Só que isso tudo está preso com eles lá nos Estados Unidos. Então, qual é o status atual de Crunchyroll? Eles nos disseram que começaram esse mês o serviço em espanhol. E que o serviço em espanhol vai servir de laboratório para o serviço em língua portuguesa. Então, o status atual é, estamos em stand-by. Assim que recebemos o ok deles, devemos receber a relação dos títulos e já o material para começar a fazer. Mas, nesse ponto, a gente realmente não tem prazo definido, não tem previsão. Ano passado a gente conversou na Fast Comics, quando a gente anunciou isso,
É uma furada, né? É. Porque simplesmente... Na verdade, da Fast Comics a gente foi, na verdade, confirmar um MacGyver que tinha descoberto uma informação, né? Com relação à compra do domínio e tudo mais e tal. E realmente, o Crunchyroll contactou a gente foi lá, pegou o domínio e tal, e passou para eles. Inclusive já passou para eles. Agora, estamos esperando eles nos acionar. Queremos que isso aconteça o quanto antes. E podem ter certeza que assim que tiver uma previsão do início dessas operações, vamos soltar um release e vocês vão ser os primeiros a saber. Em relação à tradução, na verdade, essa é uma resposta complexa. O exemplo que você deu é de uma coisa bem específica, é um exemplo de adaptação. Adaptação é uma coisa que acaba sendo muito pessoal do editor, então isso vai variar muito. O Marcelo tinha uma linha de trabalho, eu vou ter outra linha de trabalho. Isso não quer dizer que a nossa tradução a partir de agora vai ser completamente diferente do que a gente fazia até agora. A gente tenta sempre seguir uma linha de aproximar a linguagem do mangá para o público brasileiro. Por quê? Você nunca vai agradar todo mundo, não só com tradução, mas em geral, mesmo com mangá. Se você faz um mangá mais caro, com papel não sei o quê, tem gente que vai achar caro demais e que queria que a gente tivesse mais barato no papel jornal, blá blá blá. A tradução é a mesma coisa. A tradução, se você faz completamente fiel ao japonês, com todas as piadas iguais e os honoríficos, etc e tal, tem um monte de gente que não vai gostar, que vai achar, pô, que porcaria, não tô entendendo nada. E se você faz o contrário, você traduz tudo e usa todas as piadas em português, traz para o português, também tem gente que não vai gostar. Eu sou da linha que a gente tem que tentar fazer um meio termo. Eu acho que depende de que tipo de mangá também você está lançando, para que tipo de público você está lançando, mas você tem que agradar todo mundo. Você não pode tentar agradar só o otaku hardcore, ou você também não pode agradar só o cara que não conhece exatamente o mangá e não vai entender nada se você usar a tradução literal. Mas se a gente quiser que o mercado de mangá cresça, que a gente tenha mais coisas, a gente tem que falar uma linguagem mais brasileira. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas pedindo: por que não vem os Kun, San, por que vocês cortam isso? Todo brasileiro sabe japonês, entende isso de verdade? Eu acho que não, né? Quando um fã ou uma pessoa lê um mangá, e ao ler o mangá, ele tem a sensação de que aquele mangá foi escrito no Brasil, então o objetivo foi alcançado. A adaptação foi feita.